Primeiramente, bom dia, professor. Bom dia. Meu nome é Miguel William, a gente aqui é aluno do BTI e a gente queria conversar com você um pouco sobre a matéria de Introdução à IA. Então, vamos começar primeiro pelas apresentações, né? Eu queria que você se apresentasse primeiro. Quem é Patrick, né? Quem é o professor Patrick? Bom, minha formação sempre foi bastante interdisciplinar. Minha primeira graduação foi em filosofia, mas em filosofia eu já comecei a cursar disciplinas da computação. Aí veio o interesse em lógica. Naquela época mesmo, em 2004, já faz um tempinho, eu já até lia livros teóricos, mas também práticos em inteligência artificial. E na sequência, até o final, né, da graduação em filosofia, eu me interessei na área de lógica especificamente e ingressei no mestrado, né, na parte de fundamentos da computação. Eu mudei de graduação e fui direto para o mestrado. Simultaneamente eu entrei no curso de análise de sistemas, em que eu dava conta do mestrado e também, né, de uma segunda graduação. Aí eu terminei o mestrado, ao mesmo tempo que a minha segunda graduação, análise de sistemas eu tinha feito no IF, e na sequência, né, eu virei professor substituto aqui no IMD. Aí lá nos idos de 2016 eu passei no concurso na UFESA, continuei dando aulas que envolviam cálculo numérico, mas também teoria da computação. E entrei no doutorado. No doutorado eu já fiz outra mudança de área, porque eu estava interessado em trabalhar com teoria da informação. Terminei trabalhando também com aplicações de teoria da informação em aprendizagem de máquina, com dados biológicos. E em 2022 eu passei no concurso, um novo concurso aqui no IMD, para dar aula de IA. Mas também continuando a ministrar algumas disciplinas de matemática discreta. Eu ministro essa disciplina já há 3 semestres, ela é uma disciplina relativamente nova. A Introdução à IA é uma disciplina que envolve diversos conteúdos, uma abordagem muito mais geral do que as pessoas pensam a respeito de inteligência artificial. É uma disciplina que trata desde problemas relacionados à busca e otimização. Então, há conteúdos que estão muito próximos de conteúdos de estrutura de dados, quando você pensa que um grafo, por exemplo, ele pode servir como modelo, e uma árvore, por exemplo, pode servir de modelo para você otimizar e aplicar algum tipo de problema de busca. A partir daí, né, tem diversas outras aplicações que estão mais relacionadas à probabilidade, por exemplo, ou mesmo até uma parte mais relacionada à lógica, até por fim, lá na terceira unidade, os alunos terem algumas aplicações mais próximas de machine learning, que é basicamente você trabalhar com mais dados. E aí eu queria que você falasse um pouco mais sobre, os conteúdos, os conceitos que os alunos esperam sair daquela disciplina já com a base. Da onde até onde sobre IA, que as pessoas vão sair de lá preparadas. Perfeito. A área de IA, a gente já observa, é uma área que está em constante evolução. Mas ao mesmo tempo, muitos dos conceitos eles não são tão recentes assim, muitos dos conceitos clássicos eles precisam ser vistos nessa disciplina. Aí, até dando um detalhamento maior, né, nós temos 3 unidades. Na primeira unidade, como eu mencionei, a gente está preocupado em ver e analisar algumas estratégias de otimização relacionadas a algoritmos de busca, né, como eu mencionei. Mas existem, quando você pensa em algoritmo de busca, você está pensando em parte soluções que você tem um dado estruturado e você tem que ter alguma estratégia para encontrar a melhor solução. Mas a questão é que mesmo as IAs aplicadas a jogos, por exemplo, elas têm bastante aplicações e estão associadas a diversos algoritmos desses de otimização. Então, quando você pensa tradicionalmente algoritmos para você resolver ou modelar um comportamento de um jogo de dama ou de xadrez, então existem estratégias que são específicas em que a gente utiliza e a gente vê algumas dessas estratégias na primeira unidade. Então isso envolve tanto uma parte de teoria da decisão, como estratégias de otimização, como políticas de busca, que também são aplicadas, por exemplo, em teoria dos jogos, em essas estratégias de IA, inclusive com modelos que envolvem agentes.
né? Pensando como é que um agente ele pode interagir com o ambiente e com as possíveis situações que você pode ter. Então, o agente ele pode ter atuador, no sentido de ele interferir com o ambiente com de algum meio, né? Ser capaz de agir naquele ambiente. E ele pode ter algumas condições. Ele pode ter conhecimento completo sobre todo o ambiente, né? Então você pensa como é que você pode modelar um problema de um robô, né, que está interagindo dentro de um ambiente. Esse robô pode ser um drone, pode ser um agente autônomo que está se deslocando e mudando o estado daquele ambiente. Então todos esses conceitos eles são vistos dentro da primeira unidade. No outro lado, né, a gente tem outras modelagens que são vistas na segunda unidade, em que a gente descreve melhor, em termos até lógicos, matemáticos formais, o que está acontecendo dentro de um conjunto de estados, e esse conteúdo envolve uma descrição do ambiente, né, em termos daquilo que a gente chama de IA simbólica, que a gente usa a descrição lógica para, a partir daqueles ambientes, pensar quais seriam as melhores decisões que o agente, né, de IA ele seria capaz de tomar naquele ambiente. Aí existem motores de raciocínio que são aplicados que de fato utilizam até mesmo lógica proposicional, lógica de primeira ordem, para tomar decisões baseadas nas restrições que o ambiente vai ter. Então, há inclusive alguns motores de raciocínio em ambientes em jogos como Age of Empires, jogos mais clássicos assim, utilizam estratégias parecidas para automatizar as melhores soluções dentro da IA do jogo com a gente em si. Então isso, aí na sequência, ainda na segunda unidade, a gente começa a ver também uma abordagem mais bayesiana, existem chamadas redes bayesianas que mudam de uma abordagem mais lógica para uma abordagem probabilística. Então, pensando nas possibilidades dos eventos, quais são as probabilidades existentes de transições entre os eventos. Aí entra também um conceito chamado cadeias de Markov. Esses conceitos de modelos de Markov envolvem máquinas de estados probabilísticos em que o agente também ele pode se deslocar e tomar alguma decisão baseada nas informações que ele tem. Aí isso também é visto na segunda unidade. Quando você vai para a terceira unidade, a ideia é a gente ficar mais próximo de uma das IAs que aplicam dados, né, dados com base em informações. Aí entra também as informações de uma teoria bayesiana, né, de tomada de decisão, mas também entra os algoritmos de aprendizagem de máquina mais clássicos. Em geral, mesmo na terceira unidade, a ideia é a gente aplicar, em geral eu tenho feito assim, é aplicar conteúdos das unidades anteriores em um projeto específico de escolha dos alunos. Aí, em geral, eu fico bem satisfeito com os resultados, alguns até chegam a aplicar, né, algumas estratégias com modelos de redes neurais e com bastante sucesso. Você falou aí nesse finalzinho que na terceira unidade a galera mexe com dados e tal, e aí isso me lembrou, né, que tipo, tem muito esse uso de, por exemplo, bancos de dados no SQL, coisas assim, e aí isso me lembrou também que tem muita gente que se pergunta se, pô, mas será que eu tenho o que eu preciso para entrar nessa disciplina sem medo? Então, você acha que tem algum pré-requisito, algumas recomendações de assuntos que o aluno já deve ter familiaridade para entrar nessa disciplina? Perfeito. Atualmente, até na grade do bacharelado em IA, a gente definiu que haveria um pré-requisito de ter cursado, pelo menos, a disciplina de algoritmos e estruturas de dados. Porque, de fato, é preciso ter um certo nível de programação, né, para poder avançar na disciplina. Como eu disse, a boa parte da primeira unidade envolve estratégias de busca. Algumas dessas estratégias você vê em algoritmos de estrutura de dados 1 e 2, mas quando você vai para estratégias mais avançadas, você precisa ter uma certa autonomia e saber implementá-las. Em geral, a gente trabalha com a linguagem de programação Python, então é um pré-requisito importante. A disciplina de introdução à IA, ela é antes das disciplinas de aprendizagem de máquina, mas ela requer aí um certo domínio de pensamento computacional e algumas aplicações associadas. É recomendável também você ter cursado alguma disciplina de probabilidade, né, para poder avançar melhor. Não é pré-requisito oficial da disciplina, mas existe, é interessante. No Python, que você falou que é a linguagem utilizada, existem algumas ferramentas ou frameworks principais utilizadas na matéria?
Ou é tipo, só o cara tendo a base de Python e das estruturas de dados já dá para desenrolar de boa? Existem algumas bibliotecas que a gente recomenda, por exemplo, logo na primeira unidade, existem algumas modelagens que a gente utiliza, uma biblioteca chamada Gymnasium, é uma biblioteca em Python bastante usada em jogos, elas têm alguns mapinhas com alguns ambientes e restrições, e dali dá para a gente implementar algumas soluções interessantes. Bom, na sequência existem algumas aplicações, algumas bibliotecas que são recomendadas, por exemplo, para trabalhar com redes bayesianas, cadeias de Markov, mas é algo que você consegue aprender durante a disciplina, tá? Quando eu penso aí a segunda unidade. A gente vê, às vezes, uma introdução, né, a Prolog, que é uma linguagem de programação baseada em lógica. Ela não é tão tradicional, mas ela é interessante para abrir a mente de que existem outros paradigmas de programação diferentes dos algoritmos, das formas convencionais de declarativo ou mesmo em programação orientada a objeto. Existem algumas versões do Prolog como biblioteca para trabalhar com agentes e especialistas em Python, tá? E algumas dessas a gente vê também. Por fim, lá na terceira unidade, a biblioteca que a gente recomenda e utiliza bastante vai ser o Scikit-Learn, meio que de forma introdutória. Uma outra que em geral pode ser interessante para a exploração, né, dos dados, né? Naturalmente a gente vai ver uma parte bem introdutória mesmo, de análise exploratória, né, usando pandas. Né? Existem algumas bibliotecas como a Profiler, que ela realiza algumas automações de análise exploratória de dados. Né? Existe uma outra biblioteca que eu em geral recomendo bastante, porque ela é um pouco low code, uma biblioteca chamada PyCarret, e ela é bem interessante porque ela consegue gerenciar vários modelos diferentes disponíveis no Scikit-Learn, e é algo que ela é interessante quando você não tem lá um conhecimento muito avançado em algoritmos de otimização, mas você quer já testar alguns modelos e verificar o desempenho de acordo com o dado, e até fazer alguma análise explicativa. Aquele modelo, o PyCarret é uma biblioteca bem interessante. Em todas as disciplinas, né, tem os alunos que têm as dificuldades deles. Então eu queria saber se você pode dizer assim pra gente quais são as dificuldades mais frequentes que os alunos enfrentam na disciplina de Introdução à IA. Existe sim, de certa maneira, a disciplina tem bastante conteúdo, mas o que a gente tem feito é tentar reduzir o tamanho da carga de conceitos e de conteúdos para tentar focar em alguns métodos mais importantes. Mas realmente, assim, o livro que a gente normalmente utiliza é um livro chamado Inteligência Artificial, uma abordagem moderna, do Russell Norvig, e é um livro bem clássico. Ele já existe, já tem uma versão aí desde 2001, né, com várias atualizações, até acho que uma das mais recentes, na quinta ou sexta versão, ela já tem menos, enfim, já é uma versão mais atualizada, mas é um livro muito extenso, ao mesmo tempo que cada capítulo, na verdade, já seria quase conteúdo para um livro inteiro. Então, a dificuldade que nós temos enxergado é que realmente tem muito conteúdo. Alguns desses conteúdos ainda podem ser um pouco teóricos, mas no sentido de que a ideia evoluiu tanto e as demandas, quando você pensa, por exemplo, agentes, a gente tem muitas aplicações diferentes que são muito práticas, né? Quando você pensa agentes que realizam automações, ou agentes que envolvem IA, mas que interagem com plataformas como o WhatsApp, plataformas web, ou agentes bem pragmáticos, que em geral utilizam os modelos de linguagem, né? Como o ChatGPT e outros modelos disponíveis. Mas a visão que a gente quer dar, em geral, é dizer que, olha, tudo que existe hoje é algo que já existe em boa parte, que já existia antigamente, mas que foi reatualizado, que foi repaginado. Existem conceitos como, por exemplo, quando você pensa a temperatura e o modelo de IA. O conceito de temperatura do modelo de IA, ele oferece ali um certo grau de criatividade, né, para o modelo, para ele ser mais criativo, e eventualmente isso também aumenta a chance do modelo alucinar. Tá? Esse conceito ele vem de um método, de uma estratégia
de otimização chamada Simulated Annealing, que basicamente é o recosimento simulado. É um método que basicamente, com o conceito de temperatura, quanto maior a temperatura do modelo, maior a chance do modelo, de maneira aleatória, ele buscar por soluções diversas quando ele está explorando o ambiente. Então, isso é um conceito que já é bem antigo, já é bem conhecido, mas que hoje a gente utiliza em modelos de linguagem. A gente aumenta a temperatura, quer dizer que o modelo vai ser mais criativo, e isso está associado a esse conceito aí de aquecer, como quando você aquece o metal, você está aquecendo o metal permitindo que ele possa se modelar e ter formas diferentes. Você vai forjar o metal para ele ter formas diferentes. Quanto maior a temperatura, maior a capacidade do metal adquirir uma forma diferente. Então a ideia é parecida, similar. Você tem um modelo aí, uma estratégia de busca que vai tentar ser mais criativo na busca pelo mínimo local, pela busca de otimização da solução. Então, assim, isso é um dos conceitos e algoritmos que a gente utiliza bastante. A parte da dificuldade, como eu mencionei, é porque realmente tem muito conteúdo, o universo de IA ele tem se expandido bastante, tem muitas aplicações diferentes, tem muita ferramenta, e isso termina sendo um desafio para os alunos também, mas a ideia é sempre aplicar em conteúdos práticos os conceitos teóricos também. Interessante então saber que, por mais que seja um assunto muito recente, ainda tem uma base muito forte teórica, né? Então a gente tem muito o que recorrer atrás. E aí, falando sobre isso de ser algo muito atual, muita gente acaba olhando, por exemplo, para o profissional, a informação de TI, acaba olhando para a área de inteligência artificial como, sei lá, a nova mina de ouro, porque é algo que está muito em expansão realmente. Cada ano que a gente está acompanhando a nova revolução, por exemplo, das máquinas das LLMs, né? Então, o que você pode dizer para a gente sobre do atrativo dessa área de inteligência artificial para a pessoa que está se formando? Aí, assim, independente de você escolher uma formação no BIA, do bacharelado em inteligência artificial, ou se você for para engenharia de software, ou mesmo em outras áreas da computação, aí já é uma realidade necessária até, é algo que termina nos forçando a dominar mais ferramentas e mais conteúdos, ao mesmo tempo que a gente é exigido em ter uma produtividade maior, porque os modelos de IA nos entregam soluções melhores do que anteriormente. Então, de certa maneira, quando você pensa que o ChatGPT ele nos dá as respostas de forma imediata, mas bem sofisticadas e melhores do que a média das melhores soluções que alguns profissionais podem dar, né? Então, o que acontece é que a gente posso dizer, compelido, a gente tem que dominar, mas também a gente é requisitado por ter uma qualidade bem superior e entregar melhores resultados. Para poder fazer isso, é importante dominar as estratégias e ter os conteúdos bem atualizados em relação aos usos de IA. É algo inevitável, é algo que não tem volta, né? Então a gente vai ter que lidar com essas atualizações, vai ter que lidar com o uso dessas ferramentas no nosso dia a dia, mas também fortemente a gente vai ter que ter esse uso crítico, esse uso de produzir os resultados e olhar para ver se não houve uma alucinação, ao mesmo tempo que, assim como um engenheiro ele precisa saber fortemente de matemática, né? Saber o que está acontecendo por trás, mesmo que ele mande ou que ele execute. Nós também, é importante que os profissionais da TI, eles utilizem, né? Assim como alguém nas engenharias utiliza computação para automatizar e desenhar projetos, a gente precisa usar, mas também entender o que está acontecendo por trás e entender, sobretudo, as limitações. Tem coisas que a IA não vai conseguir fazer bem. E daí, sabendo as limitações que a IA não consegue fazer, é que entra aí a capacidade humana de tomar decisões importantes, gerenciais, e olhar, por exemplo, e entender quais são as demandas que o mercado, que o cliente deve precisar para poder transformar aquela compreensão ou aquela necessidade de um produto em um código ou em um sistema. Muito fortemente, nossa tarefa hoje em dia
na área de TI vai ser a tarefa de traduzir, né, em problemas específicos de domínio em código, usando modelos de IA, usando ferramentas de IA, mas sabendo, reconhecendo e tentando enxergar que, olha, tem coisas que a IA vai produzir que não é escalável, ou tem coisas que vão ser muito mais caras do que a solução que o cliente precisa. Então, por exemplo, se você só usar IA, você pode estar criando ali um gargalo, criando algum sistema que pode ter vulnerabilidades que você não tinha detectado, que o mesmo prompt não estava preparado para aquilo, mas você precisa enxergar ali. Existem muitas, boa parte, na verdade, dos pontos que a IA entrega, eles são importantes, mas também existe esse cuidado aí técnico, esse cuidado, né, de duvidar e de olhar o que a IA está entregando para a gente poder aproveitar o melhor dela. Na disciplina, com você aplicando, como que fica, quanto das metodologias são clássicas e quanto delas são ativas? Numa questão de, porque tem uma escala lá, não sei se você já viu, que se baseia em porcentagem, então como é que você aplica a disciplina enquanto a isso? Sendo as metodologias clássicas, tipo análise positiva, prova escrita, lista de exercício, e as ativas são aprendizagem baseada em problemas, gamificação, sala de aula invertida. Eu diria que 60% da disciplina realmente são com aulas expositivas. Até eu digo isso baseado na maneira como eu divido a pontuação. Nós temos, em geral, 2 avaliações, sendo que na primeira unidade a gente tem 70% da nota sendo a avaliação, 40% sendo as atividades relacionadas, que podem ser desde notebooks no Colab, para os alunos resolverem, né, até atividades no DataCamp, atividades em cursos externos mesmo, plataformas com desafios externos, tá? E, por exemplo, a terceira unidade toda baseada em projetos, mas que eu quero que os alunos apresentem esses projetos, eu quero que fazer o papel de uma banca, em que eu avalio a qualidade dos projetos. E meu principal objetivo é fazer com que os alunos eles criem uma aplicação para ficar disponível no portfólio deles. Acho que no final é isso que é levado em consideração como resultado. O aluno ele conseguir ter algum produto que ele consiga, quando ele for submeter a alguma entrevista de uma bolsa, ele consiga mencionar, olha, eu já fiz esse trabalho, por exemplo, que envolvia visão computacional e usei algumas ferramentas de visão computacional importantes que a vaga que eu estou pleiteando envolvendo IA também precisa. No final, isso eu considero que é um ponto mais importante, no sentido de formar o aluno para ele ser capaz de demonstrar que ele aprendeu e aplicar no mercado a necessidade daquele conteúdo de forma prática. Tá? Ao mesmo tempo, eu sou bastante exigente no sentido do aluno ser capaz de escrever com as próprias palavras, de escrever os conceitos importantes, poder falar sobre isso, porque no final é o que ele vai, por exemplo, precisar expressar, seja numa entrevista no processo seletivo, ele não pode ser tímido e ele precisa falar sobre aquele problema. Então, assim, em resumo, considero que 60% é um conteúdo teórico mais tradicional, porque envolve habilidades dele de escrever, dele dominar os conceitos, e 40% é prático, mas esse 40% ali ele tem que virar um portfólio ou uma aplicação. Show. Agora sobre a avaliação você acabou falando, Sim. né? Então, mais provas ou atividades, né? No caso, seria essa parte de 70% da nota. Isso. Você falou que são as provas. Na primeira unidade 1 e 2, em geral, 70% são provas, 30% são atividades. Na terceira unidade que é projeto, mais né? projeto, Exato. mas eu tento fazer, às vezes, uma avaliação para não ficar só no projeto e para os alunos prestarem atenção nos projetos dos colegas, tá? Para eles poderem aprender também. Show. Aí agora sobre a abordagem da disciplina, né? Se ela é mais teórica ou mais prática. Acredito que seja mais teórica, né? Pelo que você falou. Assim, digamos que 60% é teórica e 40% prática. E aí, essa pergunta aqui, né? As discussões da disciplina em sala são mais técnicas ou sociais? Nesse caso, acredito que sejam bem mais técnicas, mas também acredito que tenha uma parte, sim, social, porque envolve uma parte ética muito forte, né? Isso, exatamente. Então, até existem situações que a gente pensa, né, as aplicações de IA, até tem aulas de discussão que a gente faz sobre isso, que é, por exemplo, qual é o papel dos programadores hoje em dia, como é que
qual é o papel da própria IA de maneira segura, como é que vieses podem alimentar os modelos, como você pensa que se um modelo ele é treinado com um dataset enviesado, as respostas que o modelo vai dar, as predições vão estar associadas àqueles vieses que o modelo aprendeu. Então, isso são discussões que envolvem, como a gente pode chamar de soft skills, ou as habilidades que não são tão técnicas, mas que são essenciais. É importante a gente fazer esse balanceamento. Hoje a gente não tem mais aquela visão das pessoas que trabalham com computação como sendo pessoas mais nerds, fechadas e individuais. A gente precisa ter pessoas que falem bem, que consigam se expressar, que consigam resolver os problemas e comunicar para a empresa suas soluções e não sejam somente aquela pessoa que produz mais sozinho, precisa dialogar, precisa integrar com os times e de maneira bem integrada, né? Show. Então, realmente tem essa parte social também, né? Pensando aí na divisão que eu faço, 2 primeiras unidades, então são 66% de conteúdo teórico, mas pensando nas mini aplicações, aí isso balanceando vai dar 60-40 também, 40% conhecimento. Então aqueles, tipo, como a lei de Pareto, né, você tem 80-20 nas relações, então quando você pensa, tipo, 20% dos problemas são causados, ao contrário, né, 80% dos problemas são causados por 20% dos fatores. Então, da mesma maneira, tipo, se o impacto que você pode causar no seu trabalho, às vezes está relacionado a 20% das suas habilidades. Mas esses 20% dos soft skills, eles são muito importantes também. Entendi. Agora, sobre as atividades realizadas, né? Se elas são mais individuais ou em grupo? Tem a questão do projeto também? O projeto ele em até 3 pessoas, tá? Acho que mais do que isso, sempre tem mais de uma pessoa se espalhando e fica ruim. Mas, então, no geral, as primeiras unidades em geral são individuais e daí, só no final, uma boa parte das atividades tem que ser individuais mesmo, aí só no finalzinho, no projeto que você vai ter dupla ou trios. Show. E agora, para acabar, queria perguntar um pouco sobre a carga horária, se existe uma carga horária EAD ou se é completamente presencial, né? Como é que fica durante a realização do projeto, se há encontros ou se... Em geral, a gente tem ali 2 semanas de acompanhamento, mas é importante que as pessoas venham, né? Eu não diria que esses encontros aí, em geral, são 3 semanas só para o projeto, mas eu não acho esses encontros aí não são remotos, não. A ideia é as pessoas virem, as pessoas fazerem acompanhamento, apresentar o andamento do projeto, olharem o acompanhamento dos projetos dos colegas, aprender com a evolução, também sugerirem em conjunto melhorias para os projetos dos colegas. Então, tudo isso é importante. Show. Então, realmente a maior parte é presencial. Presencial. E é isso, então, para fechar, eu queria agradecer muito aqui a sua Obrigado. presença, desse tempo e apresentar a sua disciplina Valeu. para o Portal das Disciplinas. Muito obrigado. Valeu. Obrigado, pessoal.